senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC, dando continuidade ao nosso vídeo 348, o vídeo anterior. Nesse vamos continuar com o resto da divisão de um número por 10. Então, senhores, para você determinar o resto da divisão de um número por 10, nada mais, nada menos, é só você tomar o algarismo das unidades desse referido número. Vejamos aqui um exemplo. Calcular o resto da divisão de cada número abaixo por 10. Então, senhores, se você dividir 217 por 10, o algarismo das unidades é o 7. Senhores, este é o resto de 217 dividido por 10. Da mesma maneira, se você dividir 8.324 por 10, o resto, senhores, é o algarismo das unidades, que é o 4. E se você for dividir 50.580 divididos por 10, senhores, o resto é a unidade, e no caso é 0, é dito uma divisão exata. Então, senhores, o processo da divisão, para o cálculo do resto da divisão de um número por 10, é bem simples. É só você verificar o algarismo das unidades. Senhores, vamos ao processo por 11, que é um pouco mais extenso. Para você calcular o resto da divisão de um número por 11, como você procede? Ou esse resto é fornecido por quem? Pela divisão da diferença, que vamos simbolizá-la por D, entre a soma dos algarismos de ordem ímpar e a soma dos algarismos de ordem par, divididos por 11. Então, senhores, a diferença entre a soma dos algarismos de ordem par e a soma dos algarismos de ordem, a soma dos algarismos de ordem ímpar pela soma dos algarismos de ordem par, divididos por 11, nos fornece o resto da divisão do número por 11. Agora, senhores, se porventura a diferença entre os algarismos de ordem ímpar, pela soma dos algarismos de ordem par, essa diferença esteja de 0 ao 10, o resto é a referida diferença. Senhores, vamos detalhar isso aqui em exemplos. Calcular o resto da divisão de 217 por 11. Então, senhores, como procedemos? Vamos encontrar a soma dos algarismos de ordem ímpar, nosso caso é a primeira, e a segunda ordem, no caso 7 mais 2, 9. A soma dos algarismos de ordem par, senhores, em outras palavras, a segunda ordem, é o próprio 1. A diferença de soma ímpar, os algarismos de ordem ímpar, em diferença soma de ordem par, senhores, dá 9 menos 1. E o 9 menos 1 é o 8. Como a diferença, soma dos algarismos de ordem ímpar pela soma dos algarismos de ordem par, deu 8. E 8, senhores, é um número que está compreendido entre 0 e 10. O resto dessa divisão, de 217 por 11, é resto 8. Senhores, agora vamos ao resto da divisão de 564.719 por 11. Algarismos de ordem ímpar, senhores, é o 9, mais o 7, mais o 6. E 9 mais o 7 mais o 6, senhores, chegamos a 22. Soma de algarismos de ordem par, senhores, é o 1, mais o 4, mais o 5. A primeira, aliás, a segunda, a quarta e a sexta ordem. Senhores, chegamos a 1 mais 4 mais 5, 10. Bom, vamos ao cálculo da diferença. A diferença ficamos a depender de 22, que é o soma ímpar, menos o 10, que é a soma de ordem par, chegamos a essa diferença valendo 22. Aliás, desculpa, 12. Senhores, 22 menos o 10, que é o 12. Senhores, a diferença, no caso, recai um número fora dessa faixa. Para então você chegar ao resto da divisão de
564.719 por 11, você vai tomar o resto, a divisão, a diferença, melhor, desculpa, e dividir pelo 11. Você divide, é o primeiro caso acima. Você vai dividir, então, a diferença SI menos SP, que deu 12. Vamos dividir essa diferença por 11. E, senhores, ao dividirmos 12 por 11, dá para você executar mentalmente, essa diferença nos fornece 1. E, senhores, esse 1 é justamente o resto da divisão de 564.719 por 11. Então, senhores, o processo do 11 é um pouco extenso, mas aí temos a maneira de você executar. Senhores, vamos aqui a uma expressão, comentar esse probleminha. Qual o resto da divisão da expressão E, que é igual a 2.835 mais 529 vezes 8.305? Qual é o resto dessa divisão por 10? Então, senhores, a expressão nós temos. O que nós vamos fazer? Vamos trabalhar termo a termo os possíveis restos e depois fazer o total. Ou seja, 2.835, senhores, dividido por 10, o critério 10 é só o algarismo da unidade. 529 por 10 nos fornece resto 9. 8.305 por 10 nos fornece resto 5. Senhores, vamos usar os respectivos restos na nossa expressão conforme sejam os valores. Então, vamos ficar com E igual a 5 mais 9 vezes 5. Ora, senhores, 5 mais 9 vezes 5, chegamos, aqui nós chegamos a 45, mais os 5, chegamos a 50. E, senhores, para obtermos o resto dessa expressão por 10, nós vamos tomar o que encontramos da expressão dos restos, dividido por 10. E no caso, 50 divididos por 10 nos dá resto 0. Ou seja, o 50 é divisível por 10. Senhores, então, o resto da divisão dessa expressão por 10 é justamente o 0. Senhores, vamos aqui agora ao resto dessa divisão, dessa expressão, que é a mesma. A expressão é o 2.835 mais 529 vezes 8.301 por 11. Você procede da mesma maneira, ou seja, vamos calcular individualmente quais os restos por 11. Então, o 2.835, senhores, soma ímpar é 8. Soma par, 5. Diferença, soma ímpar menos soma par, é o 8 menos 5, chegamos a 3. Como o 3 está na faixa 0,10, o resto é o 3. Senhores, 529, vamos chegar, soma ímpar, 9 mais 5, 14. Soma par, só tem 1 a 2. Diferença entre elas, 14 menos 2 é o 12. E 12 dividido por 11, senhores, resto 1. Finalmente, 8.305, soma dos algarismos de ordem ímpar, é o 5 mais 3 é o 8. Soma par dos algarismos de ordem par é o 0 mais 8, 8. Senhores, a diferença entre eles, 8 menos 8 é 0. Então, 0 divididos por 11, senhores, nos fornece resto 0. Para, então, você calcular a expressão, vamos substituir os respectivos restos nas equivalências aos valores. Então, vamos ficando, senhores, com 3 mais 1 vezes 0. É a expressão dos restos, digamos. Ficamos aqui, então, a depender de 3 mais 1 vezes 0 é 0, 3. Então, senhores, o resto de E da expressão é por 11, chegou a um caso entre 0 e 10. Então, senhores, 3 dividido por 11, em outras palavras, nos fornece resto 3. É o resto respectivo expressão. Bom, senhores, valeu, no mais, bons estudos. Um abraço e até a próxima.